Bem, começando. Está aparecendo aí para vocês, né? Está. Bem, boa noite a todos, novamente. Sábado eu fiz uma aula de reposição, onde eu falei sobre a parte de movimento, linear e angular. A gente está com 20 alunos agora presentes. Tem alguém que estava sábado? De vocês? Eu não estava, mas eu fiquei sabendo que a senhora passou uma atividade, porém, eu não sei informar se essa atividade foi a que estava na unidade de ensino 3 e a seção 1 é aquela do slide ou tem outra atividade? Que é só um exercício que eu vi. Do slide mesmo, a do próprio slide, os exercícios do slide. É essa do slide, que diz bem assim, que é para fazer em casa para entregar na próxima aula pelo AVA, não é isso? Isso. Tá, é só essa mesmo, né? Por enquanto, só. Tudo bem. Antes de meia-noite, né, professora? Teve alguém que estava sábado de vocês? Exatamente. Hein, gente? Eu não estava não, porque eu estava trabalhando. Tá, vou fazer chamada agora para saber quem estava no sábado. A gente está com 20 alunos e não tinha ninguém desses 20 que estava sábado. Eu estava sábado. Ah, você estava? É Ângelo, é? É. Pronto. Eu também estava no sábado, professora. Eu também Quem tava. mais? Guilherme. Guilherme, pronto. Vocês lembram que eu falei sábado? Hein, Guilherme? Você lembra qual foi o assunto do sábado? Eu também estava, professor. Eu estava só conectado mesmo, professora. Desculpa, mas não lembro não muito da aula, não. Foi movimento linear, angular e conservação da massa. Certo. Beleza. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou fechar a primeira e segunda lei da termodinâmica, para a gente fechar a unidade 2, certo? Aí nós vamos começar no sábado, que vai ter reposição novamente, a unidade 3, 3.1. A unidade 3 ela é mais fácil, então vai ser bem rápida ela. Então, vamos lá. O que seria, né? Porque a gente tá vendo mecânica dos fluidos, eu sempre gosto de revisar no início. Então, a mecânica dos fluidos estuda o comportamento do fluido, né? Isso a gente viu o comportamento a partir da conservação da massa, o comportamento do fluido a partir da conservação do movimento linear e do movimento angular. E agora a gente vai ver o comportamento do fluido a partir da conservação da energia. Então, percebam, são conservação da massa, conservação do movimento e conservação da energia, certo? Então, dentro da conservação da energia, a gente tem a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Quando se fala em energia, a gente fala logo na primeira e na segunda lei da termodinâmica. Ok? Então, vamos lá. Então, um exemplo, assim, de por que, né, estudar a primeira e a segunda lei da termodinâmica é aplicada a um volume de controle na mecânica dos fluidos. Porque alguns equipamentos, quando vocês forem dimensionar, como caldeiras, motores, compressor, turbina, vocês vão precisar analisar a troca de calor desses equipamentos. E aí, com troca de energia, potência. Então, por exemplo, caldeira. Caldeira, ela troca calor com a vizinhança. Então, vai ter um fluxo de calor na entrada e na saída. Então, você precisa dimensionar a caldeira de forma que você não tenha um fluxo de calor para a vizinhança muito alto, já que o seu objetivo é manter o calor dentro da caldeira. Motores. O motor, você vai dimensionar a potência do motor para alimentar algum equipamento. Então, todo equipamento, para que ele funcione, ele precisa de alimentação. E essa alimentação, você precisa ter um motor para fazer ele funcionar. Então, o motor, você tem compressor, turbina. Compressor. O compressor, por exemplo, para comprimir o fluido de um local para outro. Você vai comprimir um gás. Você tem um gás de uma pressão mais baixa, você comprime um compressor
para transformar numa pressão mais alta e ganhar mais energia de pressão para transferir de uma distância menor para uma distância maior. E as turbinas... Professora? Oi. Desculpa interromper. Tem o pessoal querendo entrar aí, professora. Aguardando a autorização. Tá, deixa eu ver aqui, então. Tem mais 4 aqui. Cíntia, Darson. Ok. Então, voltando aí. Tá aparecendo ainda para vocês, né? Hein, gente? Está. Professora. Então, eu estava falando de turbinas. Então, a turbina, a função dela é extrair energia do fluido para poder rotacionar. Ela vai extrair uma energia do fluido, uma energia cinética, vai transformar em energia mecânica, rotacionando, né, sua hélice para gerar energia elétrica. A partir do conversor, ela vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Então, a turbina tem a função de extrair energia do fluido. Diferente das bombas, que vai fornecer, né, energia para o fluido. A bomba e o compressor, ela fornece energia para o fluido. A turbina, não. Ela extrai energia do fluido e transforma isso em trabalho. Um trabalho para gerar nova energia. Então, aí, isso são os equipamentos que vocês vão poder usar. Essa primeira e segunda lei da termodinâmica, a importância de vocês usarem na mecânica dos fluidos é por conta de alguns equipamentos. Sempre vai ser para dimensionar algum equipamento que você vai estar utilizando essa parte de energia. Então, assim, quando se fala lá na conservação da massa, que a gente tem transferência de um fluido de um lugar para outro, a gente está analisando massa. Quando na aula passada a gente analisou o movimento, que foi o movimento do fluido, que eu tenho ele se movimentando, né? Lá na conservação da massa, seria a massa do fluido. Na conservação do movimento, o movimento do fluido. E na conservação da energia, você vai ter uma troca térmica, você vai ter um trabalho, você vai ter um calor, para que você veja que vai aplicar conservação da energia. E aí, a gente tem aqui uns exemplos do que seria a caldeira. Eu sempre gosto de trazer umas imagens reais, né, da área, porque eu sei que muitos de vocês já trabalham na área, para vocês isso é uma bobeira, vocês já conhecem, mas alguns nunca foram na área, às vezes. E aí, quando chegar para trabalhar, se depara com uma caldeira e não sabe o que é uma caldeira. Então, aí a gente tem alguns modelos de caldeira. Todas as três são caldeiras, professor? Todas as três são caldeiras. São modelos diferentes. Eu tenho ela na horizontal e na vertical. Certo? Então, eu tenho um modelo também de turbinas. Então, tem essa turbina aí do meio, é uma turbina de avião. E eu tenho outras turbinas industriais. A turbina, você sabe que pode ter a turbina a gás no avião, né? E tem as turbinas que geram energia elétrica nas hidrelétricas e também tem as turbinas que geram energia elétrica a partir do vapor na indústria. Então, a gente tem vários modelos de turbinas. Aqui a gente tem motor. Motor, todo mundo tem carro, aí a maioria. Quem não tem, gosta de carro, então é fácil identificar um motor. E compressor. Então, a gente tem aí um exemplo, onde a gente tem a parte aqui da turbina, o compressor, e essa hélice aqui de um avião, por exemplo, uma turbina a gás. E esse amarelo e vermelho são compressores. Com licença, mais uma vez. Tem aluno querendo entrar na aula. Só a título de ilustração, essas imagens aí. Mais 3. Uns 23 agora. Então, voltando aqui. E aí, o que é que a gente espera depois dessa aula que vocês desenvolvam, né? Vocês precisam ter um desenvolvimento durante a aula que você possa aprender, a partir desse conteúdo de hoje, a determinar a potência requerida pelo compressor de um motor.
a jato. Então, saber determinar a potência de um compressor de um motor a jato. Por exemplo, imagine que esse motor foi adquirido por uma empresa aeronáutica. E aí você deve desenvolver o seu raciocínio crítico, né, para dimensionar esse motor. Mas você precisa saber qual o cenário que você vai utilizar. Então, sempre quando na engenharia a gente tem as fases de projeto, que é o projeto conceitual, o projeto básico e o projeto detalhado. No projeto conceitual, você sempre desenvolve 3 cenários. Então, você usa o cenário 1, o cenário 2 e o cenário 3. Então, você faz 3 propostas de cálculo para aquilo que você vai dimensionar. Em relação a custo e segurança. Esse aqui é mais caro, mas tem uma segurança maior. Esse aqui é mais em conta, mas tem uma segurança menor. Esse aqui, então, você vai dimensionando o equipamento, geralmente com 2 ou 3 cenários, de acordo com as propriedades que você tem. No projeto básico, você vai escolher um desses cenários e vai desenvolver, fazer todas as contas. E no detalhado, você vai simplesmente pegar o que foi feito no básico e detalhar mais. E no comissionamento e montagem, já é ir para a área montar mesmo, colocar para partir o equipamento, a partida do equipamento. O comissionamento é você analisar as plantas e dar o aval de que está pronto para a partida, porque está conforme construído. Você libera os documentos e aí parte o equipamento. Então, um projeto tem essas fases. Aí, imagine que você está na primeira fase, lá de projeto conceitual ainda, que você precisa saber os cenários. Então, quais são os dados relevantes para o cálculo dessa potência? É uma pergunta que você faz. Então, se você precisa dimensionar um compressor, quais são os dados que são relevantes para esse dimensionamento? Quais as considerações necessárias você vai fazer para você simplificar o seu problema? Como selecionar o volume de controle de forma correta? Quais as equações você deve utilizar? Você vai usar massa, você vai usar movimento, conservação da massa, conservação do movimento ou conservação da energia? Então, são coisas que vocês precisam ter em mente quando pede-se para encontrar algum dimensionamento, fazer algum cálculo, vocês saberem diferenciar. Essa primeira análise, se você vai usar conservação da massa, conservação do movimento ou conservação da energia, é muito importante. Se eu quero potência, potência é uma forma de energia. Professora, licença. Tem um aluno querendo entrar. Esses alunos. Tem aluno querendo entrar. Certo. E querendo atrapalhar a aula, né? Também. 25. Ô, louco. Tá, voltando lá. Então, aí, como eu estava falando para vocês, a gente tem aqui... Eita, professora, essa tem uma colocação meio louca, hein? Oi? Umas colocação meio louca. O cara Por quer quê? entrar para assistir a aula, a senhora está dizendo que o cara vai atrapalhar. Paulo. Não, é porque eu estou falando que ele toda hora... Porque não entra no horário da aula, aí atrapalha a gente, que eu estou aqui no raciocínio e tenho que voltar. Entendeu? Professor, mas ele quer dizer assim, que a gente não tem culpa não, né? Você só tem que estar pedindo para aceitar. E em muitos Não, casos sim, a internet cai e a pessoa tem que voltar para a aula. Não, eu gosto que vocês me avisem, porque do jeito que eu estou aqui eu não estou vendo. Vocês precisam me avisar, Então, tudo bem, a gente está se ajudando aqui. Mas que atrapalha é fato, não é vocês que estão atrapalhando, que estão me avisando. Quem está atrapalhando é quem está chegando atrasado, entendeu? Mas, na verdade, quem atrapalhou foi o coronavírus, né, professora? Vamos lá. A gente paga para assistir presencial e estamos aqui nessa merda aqui, com a licença da palavra. Mas vamos, bola, vida que... Mas eu já falei para vocês nas aulas anteriores, né? Que vocês estão aprendendo algo diferente para lidar futuramente. Porque futuramente o engenheiro vai trabalhar home office, e aí? Você vai ter que aprender a lidar com essas ferramentas. Então, esse desafio está sendo bom para todo mundo. Forçadamente, a tecnologia está vindo para isso aí.
certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, então, no dimensionamento de equipamentos, de projetos, quando você estiver na área, atuando como engenheiro, seja engenheiro químico, engenheiro mecânico, você precisa analisar esses cenários. Se o seu cenário ele é um cenário de conservação de massa, se é conservação de movimento ou se é conservação de energia. Então, se nesse cenário estão pedindo para determinar a potência requerida por um compressor, então significa dizer o quê? Potência é energia. Potência é unidade de potência é watt, watt é unidade de energia. Então, eu já elimino, não vai ser conservação da massa e nem conservação do movimento. Vai ser conservação da energia. Se é conservação da energia, eu vou usar a primeira e segunda lei da termodinâmica. Tá? Na aula passada, quem estava, qual foi o cálculo que a gente fez? Queria determinar o quê na aula passada? Lembra que tinha um avião? Aí era o que do avião que a gente queria determinar? Quem lembra? Gente? O empuxo. A gente queria, ele pedia para a gente determinar o empuxo de uma aeronave. Uma aeronave que ela precisava decolar e nessa decolagem existe a força do vento, né? Tem o fluido que é um escoamento externo, que é o vento, que vai impedir que o avião vá para frente, ele vai empurrar o avião para trás. Vai ter a força que eu vou precisar, a partida, né? A aceleração que eu vou dar para o avião ele ir para frente. Então, é a força de ação e reação. E eu vou ter uma força que vai impedir que o avião ele decole, que é a força que faz com que ele fique no solo. Então, para que ele decole, eu preciso gerar uma força, que é a força de resistência, que fica no solo. Então, para que ele decole, eu preciso ter uma força de empuxo, calcular uma força de empuxo, para que eu consiga dar impulso a ele, para ele decolar. Então, na aula passada, em movimento, o exercício que a gente fez foi esse. Se pedia para calcular o empuxo. Então, se pede para calcular essa força de empuxo, eu já começo a entender que é movimento. Já entendo que é movimento, porque está falando em força. Então, sempre que fala em força, é movimento. Só para poder, quem faltou aula passada, lembrar, certo? Desse detalhe. E hoje a gente está falando de potência. Então, potência é energia. Então, na aula passada, a gente calculou o impulso. Por isso que a gente usou a conservação do movimento. A gente fez a parte de conservação do movimento e analisou essas forças. Aí, nessa aula de hoje, a gente vai calcular essa potência aí. Então, é energia. Como eu vinha falando, primeira questão. Quais dados são relevantes para esse cálculo? Então, o que é que eu preciso ter para calcular a potência? Quais considerações necessárias para a simplificação do problema? Como selecionar o volume de controle de forma correta e quais as equações devemos utilizar? São perguntas que a gente precisa ter respostas no final do conteúdo. Então, para isso, o que é que eu preciso saber? Para dimensionar esse impulso. Compreender e saber aplicar as equações da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Então, eu tenho que compreender o que é uma equação da primeira lei da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica, e saber aplicar. Isso vocês já viram em termodinâmica. Tanto em engenharia mecânica quanto em engenharia química tem a disciplina termodinâmica, né? Então, vocês já sabem o que é uma primeira lei e uma segunda lei. Quantificar todas as energias que atuam sobre o volume de controle. Vocês sabem que a conservação da energia diz que a energia ela não se perde, ela se transforma durante um processo, né? Então, a energia, eu vou ter energia cinética, energia potencial, energia interna, tudo isso dentro
a conservação da energia, ela vai só mudando de forma. Um exemplo que a gente tem de conservação da energia é, por exemplo, vamos pensar numa hidrelétrica. Eu tenho a altura, quando as comportas se abrem, eu tenho aquela altura da queda d'água. Então, eu vou ter energia potencial, porque está caindo água de uma certa altura, até a base lá da barragem. Então, tem energia potencial. Quando chega na barragem, vai se juntar com outra água e vai provocar um movimento que vai dar uma energia cinética. Tem uma energia de movimento. Então, vai ser energia cinética. Quando chega lá na hidrelétrica, essa água vai girar as turbinas. Então, eu vou transformar essa energia cinética numa energia mecânica. E assim eu vou transformando essa energia. Então, a energia ela não se perde, ela vai só mudando de forma. Por isso que chama-se conservação da energia. Aplicar as equações para um volume de controle. Como eu falei para vocês, a gente vem estudando mecânica dos fluidos, e a gente sempre precisa, o tempo todo, estar trabalhando com volume de controle, escolhendo o sistema e escolhendo o volume de controle. A gente não pode trabalhar num sistema enorme, né? Senão a gente não vai conseguir dimensionar tudo. Então, eu preciso escolher um sistema, determinar aquele sistema para estudo, e dentro dele eu vou saber que o que está na superfície é a minha superfície de controle e o que está dentro é o meu volume de controle. Porque eu vou estar sempre estudando, analisando o meu fluido na superfície e no volume. Ok? Então, relembrar os conceitos de entalpia e entropia já estudados. Já estudados onde? Na termodinâmica. Na termodinâmica você já viu, entalpia e entropia. Então, quem não viu, dá uma lida. Identificar e analisar os tipos de trabalhos aplicados no volume de controle ou sobre o volume e o calor trocado por ele e sua vizinhança. Então, só nesse momento aqui, rapidamente, a gente já descobriu que precisa saber alguns parâmetros. Por exemplo, calor, trabalho, né? Professora? Oi? Licença, por que a senhora não bota na tela cheia aí? Porque eu fui habilitar lá para o rapaz entrar e esqueci. Obrigada. Coloca aí, fica melhor para a gente. Fica Melhorou. mesmo. Obrigada. Então, identificar e analisar esses tipos. Então, a gente sabe que tem que analisar trabalho, calor trocado, né? E entropia, entalpia. São algumas variáveis que a gente já está, nesse segundo ou terceiro slide, já está entendendo que vai precisar. Mas, revisando aí, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela é um enunciado do princípio da conservação da energia, que eu já falei anteriormente, que estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Então, se eu isolo o sistema, essa quantidade de energia permanece constante. O que entra vai ser igual ao que sai. A energia ela pode se transformar em outros tipos, mas ela não vai se perder. De forma simplificada, a variação da energia, que é ΔE, aí dá um φ, em um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor líquida, que tá, a denotação aí foi Q, trocada com o meio ambiente, e o trabalho líquido, W, realizado durante a transformação do sistema. Isso implica que nós temos aqui na esquerda, da termodinâmica, a gente tem que ΔE é igual a Q menos o trabalho, onde ΔE é a variação da energia, Q é a quantidade de calor líquida e W é o trabalho líquido. Então, eu tenho uma entrada aqui de 15 kJ de calor e tem uma saída de 3 kJ de calor. Então, ele está dizendo que o calor que entra, 15 menos 3, mais 6, que é o trabalho que foi gerado aqui, dá 18 kJ, essa energia. Então, trazendo isso para movimento, o que é que muda? No movimento, eu não trabalho mais com calor e trabalho.
porque o trabalho, para mim, é uma potência. Eu trabalho com fluxo, com taxa, é a mesma coisa. Taxa significa que eu tenho uma quantidade de calor por um determinado tempo. Então, eu tenho a taxa de calor menos a taxa de trabalho é igual à variação da energia num determinado intervalo de tempo. Isso aqui para um sistema. Esse S quer dizer sistema. Então, significa dizer que a minha taxa de calor vai ser o calor que entra no meu sistema, menos o calor que sai do meu sistema, que é a taxa de entrada de calor, fornecida pelo sistema. E o meu W vai ser o trabalho que sai do meu sistema, menos o trabalho, a taxa de trabalho que entra no sistema. Ou seja, a taxa de saída de trabalho, chamada de potência realizada pelo sistema. Então, neste caso, o trabalho, como a unidade é o watt, a gente considera também potência. Então, sob forma de potência, esse trabalho. E o que a gente quer determinar é potência. Lembra lá da questão que a gente quer determinar potência? Então, já é uma variável bem importante aí, a potência. E dt, que é a variação da energia com o tempo. A taxa de variação da energia, da quantidade total de energia do sistema, né? Ou seja, não é uma energia só. Esse DE é um delta. É aquele delta E. Só que era delta E porque era pontual, era estático. Não tinha variação com o tempo. Agora é derivada de E dt, porque a variação da energia com o tempo. De toda a energia do meu sistema. Com base nisso, na primeira lei da termodinâmica, eu agora vou transformar essas equações, utilizar essas equações em um teorema que a gente aprendeu desde o início, que a gente está sempre usando esse teorema para passar de uma forma diferencial para uma forma integral. Qual o nome do teorema? Teorema de transporte de quê? De Reynolds. Teorema de transporte de Reynolds. Lembra que a gente está sempre pegando as equações diferenciais, usando o teorema de transporte de Reynolds para transformar em forma integral? Então, a quantidade de energia total do sistema vai ser a integral de EdM, que é do sistema. A gente sabe que dm, lá da conservação da massa, dm é a derivada da massa, é taxa de massa, dm, lembra? Taxa de massa. Então, taxa de massa é a mesma coisa que ρdV. Então, eu sei que essa energia aqui, eu integrando a energia, que vai ser EdM, vai ser a mesma coisa que ρdV. Transformando esse dm na taxa de massa, no ρdV. E quem é esse E? Pequeno aqui, que está chorado. O E é a energia total do meu sistema. E a energia total do meu sistema, ela é composta por quê? U, que é a energia interna do sistema, EC, que é a energia cinética do sistema, e EP, que é a energia potencial do sistema. Então, esse meu E é a soma dessas energias. A energia interna, mais a energia cinética, mais a energia potencial. Mas quem é minha energia cinética? A energia interna ela é dada, ela é tabelada, de acordo com dados de pressão, temperatura, você consegue tirar a energia interna. Mas a energia cinética é V ao quadrado sobre 2. E a energia potencial é GZ, que é a gravidade vezes a altura. Pode ser Z ou pode ser H. O livro está adotando Z. Aí a gente está adotando Z, mas pode ser H. Aqui ao lado tem tudo, né? Dizendo que o U é energia interna específica, o EC é energia cinética específica, o EP é energia potencial específica. Está errado aqui, viu? Aqui está EC, mas é EP. EP é igual a GZ. Tá como EC. Era isso que eu ia falar, professora.
Aham, corrijam aí, é um EP. Tá vendo? O livro é errado, porque isso aqui eu recortei do livro, tá vendo? O livro tá errado, eu nem vi. Vi agora que eu tô mostrando para vocês. O livro erra também. O professor erra, todo mundo erra. Então, gente, corrija aí, EP. Energia potencial específica, velocidade, aceleração da gravidade, altura, e DM, que é o sistema de massa, a taxa de massa. Com isso, a gente já tem uma definição do que seria essa energia. Então, o primeiro termo da equação de energia a gente já tem, porque a gente precisa destrinchar essa energia em todas essas outras energias, certo? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida até aí? Hein, pessoal, agora pode não. falar, E agora Ô, não. professora, volta aí um slide, por favor. Só para tirar uma dúvida. viu? Tire. Pode falar. Só a senhora pode voltar o slide só para mostrar. Aqui, pronto. Já voltei. Beleza. Aqui, no caso, esse GZ da energia potencial específica é a gravidade vezes altura? É, isso. Beleza. É porque esse Z, no livro, especificamente nesse livro, ele definiu a altura como Z. Mas lembre-se que eu sempre falo para vocês, que a gente pode chamar de H, de Z, de P, de U, de diabo, do que for, né? O que importa é o quê? É saber a unidade. Não é isso? A gente não pode se ater às letras, porque as letras mudam de acordo com o autor do livro que escreve. A gente tem que ir por a unidade, saber o que é a grandeza. Não, essa grandeza é a altura, porque é metro, pode ser Z, T, U, X. Se for metro, vai ser uma unidade de comprimento, concorda? Então, precisa sempre vocês memorizarem as unidades. Porque sabendo as unidades, o autor pode colocar qualquer letra que você vai destrinchar. Não vai errar nada, tá bom? Então, continuando aqui. A gente tem agora a dedução do teorema de transporte de Reynolds. Então, o teorema de transporte de Reynolds, nessa dedução, a gente sabe lá da primeira lei da termodinâmica, transformando no movimento já, a gente tem que dE dt do sistema vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho. Isso aqui é da primeira lei da termodinâmica, o fluxo de calor menos o fluxo de trabalho do sistema, que é igual sobre o volume de controle. Aí, para a gente encontrar a fórmula integral disso aí, a gente vai no teorema de transporte de Reynolds. Qual é o teorema de transporte de Reynolds? Você tem uma derivada de N, porque você não sabe quem é esse N ainda. Esse N ele vai variando de acordo com o que eu quero analisar. Se eu quero analisar massa, eu troco N por M. Se eu quero analisar força, eu troco M por força, ou por P. Se eu quero analisar torque, eu troco por T. Né? Se eu quero analisar energia, eu troco por E. Então, dN dt do sistema que eu quero analisar é igual a dρ dt, né, da integral do volume de controle de Ni vezes Rho dV. Esse aqui é um volume, o V cortado. Mais a integral da superfície de controle de Ni Rho V vetorial, que é velocidade, vezes dA, derivada da área, né, variação com a área, a variação da área vetorial também. Então, esse aqui é o nosso teorema de Reynolds. Então, para que eu transforme isso aí agora, eu vou usar a minha primeira lei de termodinâmica, jogar dentro desse teorema, para que eu consiga transformar a primeira lei de termodinâmica numa forma integral. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai aplicar as propriedades extensiva e intensiva, que a gente viu lá no início. Onde N vai ser igual a E, de energia, e Ni vai ser igual a E minúsculo, de energia também. Aí eu vou, onde tem N, maiúsculo, está em azul, eu coloco E. Então, dN dt vai ficar dE dt do sistema. Repito, dρ dt do volume de controle, onde tem Ni
eu vou substituir por E, de energia. Vou manter o Rho dV. Substituo por E e mantenho o Rho dV A. Então, tem a equação 1. Agora, eu vou lá e tenho a primeira lei da termodinâmica lá. Ó. dE que Q menos W, que é o fluxo de calor menos o fluxo de trabalho, né? Taxa de calor menos taxa de trabalho vai ser igual a dE dt. Então, eu pego 2 e substituo em 1. Quem é dE dt? Q menos W. Aí eu fico com Q menos W e repito o teorema aqui do volume de controle e superfície de controle. Essa não é a forma final usada na aplicação da primeira lei para volume de controle. Então, diferentemente de movimento e massa, conservação do movimento, conservação da massa, que quando a gente chegava nesse ponto, a gente já usava direto, para a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que fazer algumas mudanças aí. Por quê? Porque na primeira lei da termodinâmica, essa energia, esse Ezinho pequeno, é aquela equação que a gente viu que é igual a U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Então, esse Ezinho aí, ele é uma equação maior. E a gente sabe também, uma outra informação que a gente tem, é que o trabalho, esse W, existe vários tipos de trabalho, dependendo de como está sendo realizado. Eu tenho trabalho no eixo, trabalho normal, trabalho de cisalhamento e até outros tipos de trabalho. Então, depende de como essa força está sendo aplicada. De que forma está rodando, girando, gerando esse trabalho. Eu vou ter vários tipos de trabalho. Então, esse trabalho aqui também, ele vai abrir em outros tipos de trabalho. Aí, por isso, essa equação ainda não está pronta para ser aplicada. Então, a gente vem primeiro para analisar o trabalho. A taxa de trabalho realizada por um volume de controle, com o tempo, é joule por segundo, chamado de potência, cuja unidade é o watt, ou volts, watt, é W. Sendo essa taxa normalmente subdividida em 4 classificações. Quais são? Trabalho no eixo, como eu falei para vocês, trabalho normal, trabalho de cisalhamento e outros trabalhos, que não se comportam como nenhum desses 3, aí é chamado de outros. Então, a gente vai analisar cada um separadamente. O que seria esse trabalho no eixo? Então, o trabalho no eixo, então, observa aí uma turbina à direita, tem um eixo essa turbina. Então, o trabalho no eixo ele tem a ver com o quê? Com o eixo que vai estar rodando aqui, girando da turbina, para gerar esse trabalho. Então, é um grande número de sistemas de escoamento de fluido, envolve a utilização de máquinas, como eu falei para vocês. Turbina, compressores, motores, como bomba, turbina, ventilador, compressor. Para esses sistemas, o eixo atravessa a superfície de controle, fornecendo ou removendo o trabalho do volume de controle. Então, vou ter um eixo que vai fornecer trabalho ou remover trabalho. A turbina extrai, a bomba fornece, né? O compressor fornece. Então, é esse trabalho no eixo. A transferência de trabalho associada a todos esses dispositivos é chamada de trabalho de eixo. E a potência transmitida por meio de um eixo giratório, ela é chamada de ômega vezes T no eixo. Onde? O que seria esse ômega? Velocidade angular, porque ele vai girando, então não é uma velocidade retilínea, é uma velocidade angular, que ele vai girando, formando um ângulo, em radianos por segundo. E torque. O torque do eixo em normal, em Newton por metro, aliás. Porque vai ter um torque desse eixo, né? Então, isso aí, com isso, eu calculo o trabalho no eixo. Então, eu preciso ter essa velocidade angular e preciso ter esse torque, para que eu consiga trabalhar, ter esse valor de trabalho no eixo. Qual é a diferença? Quando é que o trabalho no eixo é maior do que zero, ou quando é que ele é menor do que zero? Negativo, né? Então, quando ele é maior do que zero,
compressores e bombas, ou turbinas e motores. Por quê? Porque eles vão gerar um trabalho. Então, vale ressaltar que motores e turbinas produzem trabalho, não é isso? Então, ele vai gerar esse trabalho. Então, é positivo, maior que zero. Esse trabalho no eixo para turbina e para motor. Já para bombas, compressores e ventiladores, eles vão consumir trabalho. Vão consumir. Se eles vão consumir, porque eles vão estar consumindo esse trabalho para poder conseguir bombear, conseguir comprimir um fluido, eles vão estar consumindo. Então, esse trabalho é menor do que zero. Na questão em análise, a gente vai fazer o quê? Vai calcular a potência de um motor. Motor, ele vai ter uma potência positiva ou negativa. Motor produz trabalho. Então, vai ser positivo, né? Então, já é uma coisa importante de saber que o trabalho no eixo do motor vai ser positivo, porque ele vai produzir trabalho, diferentemente de bomba, compressor e ventilador, que consomem trabalho. Aí a gente tem trabalho realizado por tensões normais. Então, eu vou ter as forças atuando durante o meu processo de realização de trabalho. Essas forças, elas podem atuar de forma normal e de forma cisalhante, no eixo. Então, o trabalho realizado por tensões normais, que é essa daqui na figura à direita, onde eu tenho uma normal, tensão normal, o trabalho realizado por uma força F, através de um deslocamento ds, pode ser calculado por. Então, esse φ é igual a F vezes ds. Então, nada mais é esse trabalho de uma força com tensão normal, nada mais é do que a sua força vezes o deslocamento. É o que a gente estuda lá na física, né? Então, eu tenho força, eu tenho deslocamento, eu tenho o trabalho normal. Eu tenho o trabalho realizado por tensões normais. Para obter a taxa na qual o trabalho é realizado, basta dividir ambos os termos da equação anterior pelo incremento de tempo, dt. Assim, a taxa de trabalho realizado pela força é dada por. Gente, olha, existe uma diferença bem interessante entre o termo taxa e o termo trabalho, tá? O termo taxa e o termo fluxo de trabalho. O termo taxa, quando eu falo taxa, eu tenho que ter tudo em relação ao tempo. Então, ó, porque aqui esse φ dt é uma taxa de trabalho? Porque eu tenho dt nele. Tá vendo? Então, isso é uma taxa. E fluxo é quando eu não tenho nenhuma variação por tempo. Podemos utilizar essa equação para calcular a taxa de trabalho realizado, tanto para tensões normais, quanto para tensões de cisalhamento. De que forma? Aqui, o que foi que ele fez? Ó, ds dt é a mesma coisa que a gente vê lá em física. Então, ele colocou ΔS sobre ΔT. Isso é o quê? Velocidade. Velocidade não é ΔS por ΔT? Por isso, ele transformou aqui, ó. Ele colocou trabalho é igual a força vezes o Vzinho. E ele tirou o ΔT porque tanto faz você apresentar dômega dt como esse ômegazinho com essa bolinha em cima. Se tem a bolinha em cima, significa taxa. Se não tem essa bolinha em cima, tem que ter obrigatoriamente o dt para ser taxa. Se for igual aqui em cima, ó, essa primeira equação de cima que tem só o ômega está sem o ΔT e está sem a bolinha em cima, ele é o quê? Trabalho. É o trabalho mesmo. Ó, trabalho realizado por tensões normais. Então, aqui eu tenho só o trabalho. O trabalho realizado por uma tensão normal é simplesmente o vetor força vezes o deslocamento, a taxa de deslocamento.
Agora eu quero a taxa desse trabalho. Então, eu venho, quero taxa, vou ter o trabalho normal, DT. Aí eu venho. Quem é esse trabalho? F vezes ΔS. Então, eu repito aqui o DT, que eu já tinha, e substituo. ΔS por ΔT é V. Mantenho o F e transformo esse trabalho agora numa taxa. Entenderam? Com uma bolinha em cima, que significa que ele é um fluxo. Força de tensão normal e cisalhamento. Aí aqui a gente tem um outro exemplo, onde a gente tem, mostrando nessa figura, eu tenho a normal, que é para cima, DF normal é igual a... Como é o nome disso aqui? Tem φ, ômega, teta. Professor, com licença, tem aluno querendo entrar na aula. Tem? Vão lembrando o nome desse símbolo aí, por favor, enquanto eu vou colocar o aluno na aula aqui. É o sigma, professora. Ah, valeu. É esse mesmo, sigma. É sigma mesmo. Porque tem φ, ômega, teta. O sigma a gente não usa muito, por isso que normalmente a gente esquece às vezes. Muito bem, sigma. Então, a gente tem aqui o sigma dA, que significa a força de tensão normal. DF normal, essa variação da força, na normal, que é nessa parte aqui, do centro até em cima, sigma dA. Então, eu tenho isso aqui. O dA é a área, né? A variação da minha área. dA é a taxa de variação da área. Aí eu tenho a força de tensão de cisalhamento. Olha aqui a diferença. A tensão de cisalhamento é esse eixo que forma um ângulo. Então, ele vai ser DF de cisalhamento, vai ser igual a tal, que vai ser o torque, dA. Então, quando eu falo em normal, eu estou falando em ômega. E quando eu falo em cisalhamento, eu estou falando em tal, que é o torque, tensão de cisalhamento. Então, a gente vem para cá. Então, DF normal vai ser igual a ômega dA, aqui para normal. Aqui em cima eu tenho um outro exemplo bem parecido com esse, onde eu estou agora fazendo a distribuição das minhas forças. Então, eu tenho Fn, que é F normal, normal a superfície, onde está o meu sistema, e tenho F de cisalhamento, que é essa força que está tangente à superfície. E a força que é a hipotenusa, né? A força que atua sobre a área, que é a área do meu sistema aqui. Aí eu tenho a tensão normal, que é ômega F N dA, e tenho tensão de cisalhamento, que é o meu tal F dA. Então, quando se fala em normal, eu vou ter uma força normal por área. E quando se fala em tensão de cisalhamento, eu vou ter uma força de cisalhamento dividido por área. Então, eu venho para o meu trabalho aqui normal, vai ser tal dA V de velocidade. E por que dA vezes V? Porque eu estou voltando lá para outra equação. Eu estou pegando o trabalho e substituindo, né? Então, eu tenho dA vezes V, que é aquela equação anterior, ó, onde eu tinha aqui, ó, F vezes V. W é igual a F vezes V. Mas quem é esse F? Então, o meu F não é igual a tal vezes dA, se eu fizer aqui em cima, meus por os extremos, então ele substitui o F por tal dA vezes V. Aí ele já tem outra maneira de calcular a potência ou trabalho. Quando eu tenho
um trabalho na normal. Então, quando o meu trabalho exercido a partir de uma tensão normal, eu vou ter essa equação aqui, que eu posso aplicar integral nela, e aí eu vou ter a integral da superfície de controle de tal VDA. Ok? Então, consegui encontrar uma forma de calcular o meu trabalho com os parâmetros de área, velocidade e a velocidade angular. Aí eu vou para cisalhamento agora. Então, vocês percebem na figura ao lado a tensão de cisalhamento, como ela é, né? Ela forma um ângulo. Ela não é na normal. Ela é no eixo Z. Ela nem é normal, que é o eixo Y, e nem é no eixo X. Ela é no eixo Z. Ela forma um ângulo. Tensão de cisalhamento. Trabalho realizado por tensão de cisalhamento, assim como o trabalho é realizado por tensão normal, pode ser realizado por cisalhamento. A força de cisalhamento que atua sobre um elemento de área é dado por dF de cisalhamento é igual a tal vezes dA. Então, é esse tal, essa força, vezes dA. Em que o vetor de tensão de cisalhamento, que é o tal, atua em alguma direção no plano dA, que é a variação da área. Então, a taxa de trabalho realizado sobre o elemento de área vai ser taxa de trabalho de cisalhamento, tal dAV. Se eu aplicar a integral aqui, eu vou ter uma integral parecida com a de normal. A única diferença, voltando lá, é que eu vou ter um tal, quando for cisalhamento, e vou ter esse ômega aqui, ômega, quando for normal. Então, a mudança vai ser aqui. Vai ser no meu vetor, a mudança. Então, vindo aqui para frente, continuando, a gente tem, ó, que o trabalho, quando eu usei uma força de cisalhamento, vai ser menos a integral da superfície de controle de tal vezes VDA. Então, quando é normal, no lugar do tal, eu vou ter o quê? Como é o nome da letrinha lá? Um sigma. Sigma. Eu esqueço sempre. Eu vou ter sigma vezes VDA. Entenderam aí a diferença? Então, é bem claro. Então, assim, até agora a gente já estudou 3 tipos de trabalho. A gente viu o trabalho no eixo, a gente viu o trabalho com a normal e a gente viu o trabalho com a força de cisalhamento. Qual é a diferença desses 3? O trabalho de cisalhamento, a gente vai ter a integral, velocidade, variação de área e vai ter esse tal. No outro, a gente vai ter aquele primeiro lá, voltando aqui, ó. A gente vai ter o trabalho, vai ter aqui, vai ter a velocidade angular e o torque, que é o trabalho no eixo. Velocidade angular e torque. A gente não tem integral para esse. E esse aqui é o que a gente já viu do trabalho na normal. Outros trabalhos. Então, outros trabalhos, além desses 3, a gente tem outros tipos. Quando não se enquadra, quando não é de cisalhamento normal ou no eixo, chama-se de outros. Mas, na maioria das vezes, a gente despreza esse outro. Por isso que a gente não vai detalhar aqui. Já é mais complexo, mais minucioso. E nesse conteúdo, a gente não detalha os outros trabalhos. Certo? Então, com isso, eu vou ter que o meu trabalho total vai ser o trabalho no eixo menos a integral da superfície de controle de ρVDA mais o trabalho de cisalhamento mais outros trabalhos. Esse aqui então eu tenho aqui ele substituiu o sigma, certo? Aqui, ó. Colocou o trabalho no eixo, que a gente já sabe lá que trabalho no eixo da equação vai ser aquele ômega
vezes quem? Trabalho no eixo? Ômega vezes T, que é o torque. Aqui ele substituiu o trabalho normal, que ele colocou a integral, já na forma integral da superfície de controle, de sigma, vetor velocidade dA, mais o trabalho de cisalhamento, mais outros trabalhos. Só que a gente sabe que esse trabalho de cisalhamento, ele também gera uma integral. A única diferença dessa integral aqui é a gente substituir esse sigma por o tal. Não é isso? Então, vamos lá. Então, é isso que foi feito aqui. Aí, a gente tem, ó, substituindo agora no volume de controle. Então, lembra daquela equação gigante de volume de controle? Que do lado direito eu tenho o d-rho dt do volume de controle de E-rho dV mais a integral da superfície de controle de E-rho v dA. Eu tenho essa parte aqui da equação. E eu tinha apenas Q menos trabalho. Só que trabalho se decompôs em 4 trabalhos. O trabalho que eu tinha, que era um só, ele se decompôs em trabalho no eixo, trabalho normal, trabalho de cisalhamento e outros trabalhos. Não foi isso? Então, está tudo substituído aqui, ó. Em vez de um trabalho, eu tenho, na primeira equação, um, que é o do eixo, o segundo, que é o normal, o terceiro, que é o de cisalhamento, e o quarto, que são outros trabalhos. Aí, o que acontece? Para simplificar essa equação, a gente rearranjou a equação, passando esse trabalho da normal para o outro lado da equação. Aí, a gente ficou com Q menos o trabalho no eixo, menos o trabalho de cisalhamento, menos outros. Igual, aí colocou aqui as duas equações que já estavam aqui, o d-rho dt do volume de controle da superfície de controle, e esse aqui estava somando trabalho na normal, a gente passou subtraindo para o outro lado. Tá? Sigma vezes V dA. Por que foi feito isso? Para simplificar. Para simplificar a equação. Como é que a gente simplifica? Veja só. A massa específica, que é o ρ de um fluido, é o inverso do seu volume específico. A gente já viu que massa específica é 1 sobre esse Vzinho. Então, se eu quiser substituir esse meu ρ aqui, eu posso substituir aqui dentro por o meu V. Como? Se 1 sobre ρ é igual a V. Aí eu posso substituir. Né? Então, é uma outra forma que eu posso encontrar de... Se eu não tiver ρ e tiver V, eu posso trocar. E se eu tiver V e não tiver ρ, eu também posso trocar. Mas vamos para cá. Então, voltando para a equação. A equação está enorme, tá? Eu tenho trabalho lá, ó. Olha para a direita. Dessa forma, aí tem aí trabalho, ou calor, taxa de calor, menos trabalho no eixo, taxa de trabalho no eixo, menos taxa de trabalho de cisalhamento, menos outros. Vai ser igual a quem? d-rho dt do volume de controle de E-rho dV, mais superfície de controle de E-rho VdA, menos integral de superfície de controle de sigma Vzinho ρ VdA. Certo? Então, eu vou isolar. Perceba que ρ VdA está nas duas integrais. Então, eu vou isolar esse termo. Com isso, eu simplifico, deixo apenas o integral. Foi o que aconteceu aqui embaixo. Então, eu mantenho só a primeira integral do volume de controle. E a minha segunda integral, eu deixo só os termos, que é o E aqui, menos o sigma e o Vzinho. Tá vendo? E multiplico por ρ VdA, que foi o que eu coloquei em evidência aqui. Então, fiquei apenas com integral. Aí, agora eu vou começar a brincar com essa equação. Essa é a equação que ela já está pronta para usar, gente? Não está pronto. Por quê? Porque esse meu E pequenininho aí, ele ainda vai se transformar naquela equação lá, nas energias. Então, eu só resolvi a parte de trabalho. Mas falta resolver a parte de energia.
Então, uma das coisas que a gente faz é, para os escoamentos, começar agora a atribuir informações para simplificar. Então, para os escoamentos de interesse em engenharia, a contribuição das tensões normais é igual ao negativo da pressão termodinâmica. Então, significa dizer que toda vez que eu tenho um sigma, que é a contribuição da tensão normal, então, da mesma forma que o tal é a contribuição da tensão de cisalhamento, esse sigma é a contribuição da tensão normal. Então, essa contribuição da tensão normal é a mesma coisa que menos P. Aqui, ó. Para escoamentos de interesse em engenharia, a contribuição das tensões normais é igual ao negativo da pressão termodinâmica. Então, isso aqui é o que eu falo para vocês. Existem coisas que são provadas. Existem coisas que são dadas. E existem coisas que são suposições. Eu vou supor isso porque eu quero simplificar e pronto. Então, aqui foi uma suposição. Foi feito isso, percebeu-se que para escoamento de interesse da engenharia, eu posso considerar essa tensão como uma pressão negativa. E aí, o que é que eu faço? Então, agora eu vou fazer substituição de termos. Eu vou substituir o meu Ezinho no termo da direita e o meu sigma. Então, eu sei que meu E é a soma daquelas energias. U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. E sei que o meu sigma é menos T. Por definição, sigma, a contribuição da tensão normal é menos P. Então, eu tenho que, pegando a minha equação geral, eu mantenho a minha quantidade de calor, trabalho no eixo, trabalho de cisalhamento, trabalho em outros, taxa em outros, derramo dt do volume de controle, mantenho, e substituo aqui na superfície de controle o E e o tal. Então, substituindo em 3, eu tenho 4. Então, 4 já está substituído, tá vendo? U mais Rho mais P, Vzinho, V ao quadrado mais GZ. Repetir aqui. Aí eu vou para outra. Oi. Professora, tem um aluno, Jefferson, que ele mora no interior, dentro do sítio, lá nas grotas. Grota não, lá dentro dos matos. Aí a internet dele cai sempre. Aí caiu, ele está pedindo para colocar ele novamente. Tá certo. Deixa eu ver aqui onde ele está. O Geraldo também, professora. A conexão dele caiu. Eu vi aqui. Ele mora na grota também, professor Geraldo. Já adicionei. O Geraldo mora lá na Grota do Estrondo. Aí a internet parece que deu um circuito lá, caiu energia. Foi. Tem um probleminha aqui. Obrigada. Então, aí voltando aqui agora, a gente vai fazer outra simplificação. Então, a gente substitui os termos. Agora, vamos simplificar. Na termodinâmica, usamos a definição de entalpia. A gente sabe que o trabalho no eixo e o trabalho de cisalhamento, eles não vão ser usados, porque a gente vai estar trabalhando só na normal. Aí eu tiro trabalho no eixo e trabalho de cisalhamento. Então, H vai ser igual a U mais PV, da definição de entalpia. Onde U é a energia interna específica do fluido e PV é o trabalho do fluxo. Aqui é uma outra equação de definição de entalpia. Aí eu venho. Vou desconsiderar a equação mais geral de conservação de energia para o volume de controle. Então, eu vou reescrever a equação porque eu vou explicar porque eu desconsiderei o trabalho outros. Porque a gente chegou à conclusão que, para esse estudo de engenharia, a gente não vai usar o trabalho outros. A gente não vai detalhar tanto, a gente só vai usar os outros trabalhos. O de cisalhamento, normal, entre outros. Aí eu tenho, ao escolher superfícies de controle que cortem
cada passagem perpendicular ao escoamento, o trabalho de cisalhamento é igual a zero. Então, vamos supor que, no meu problema, eu escolhi uma superfície de controle que só vai cortar perpendicular do meu escoamento, não vai cortar na diagonal. Então, se não corta na diagonal, não tem cisalhamento, só vai ter normal, porque eu estou fazendo que corte só perpendicular, só vai ter aquele eixo da normal. Então, por isso, eu considero que o trabalho de cisalhamento é zero. Dessa forma, eu consigo cancelar dois termos: o trabalho de cisalhamento e o trabalho de eixo. Eu também consigo cancelar. Aí, o trabalho de eixo eu estou cancelando porque eu estou dizendo que não tem rotação. E eu, na verdade, trabalho de eixo não, de outros aqui, ó. Tá errado. Esse cancelamento aqui não é no trabalho de eixo, é no trabalho de outros. Conserta aí de vocês, por favor. Porque o que eu cancelei foi outros. O trabalho de eixo vai ficar. Então, a gente tem cisalhamento e outros que eu cortei, não é isso? Até porque tem que ficar o trabalho de eixo, porque lembra que o de eixo, a gente já viu lá no início, que maior que zero, a gente tem o motor. Deixa eu cancelar aqui também. Porque... Ixi. Ah, eu recortei. Beleza. Depois vocês tiram aí esse trabalho. Esse corte aí não é no eixo, é no outros. Tanto que ficou aqui embaixo. Trabalho. Quantidade de calor menos trabalho no eixo é igual. Derrame dt de volume de controle e a equação da superfície de controle. Aí, qual é a outra consideração que eu vou fazer? A integração deve ser executada sobre a superfície de controle de saída e entrada, considerando o escoamento uniforme. Então, assim, eu considero que o escoamento é uniforme. Então, quando o escoamento é uniforme, significa dizer que é tudo constante, na entrada e na saída, na superfície de controle. A minha entrada e a minha saída vai ser uniforme, então vão ser tudo constante, vão sair tudo para fora da integral. E eu considero também que a vazão máxima, ela é a integral de ρVdA. ρVdA. Aí, com isso, eu venho. O escoamento é uniforme. E da definição de vazão máxima, o que é que eu consigo fazer? Com o escoamento uniforme, eu consigo retirar a integral. Porque se é uniforme, significa que todas as variáveis que estão dentro da integral, elas não vão variar com a área. Vão ser constantes. Então, elas vão sair para fora da integral sobre a forma de entrada e saída. Sobre somatório. Então, eu vou ter o somatório do que sai menos o somatório do que entra. Por que essa integral se transformou no somatório? Porque é uma constante. A integral de uma constante é a própria constante. Porque o escoamento é uniforme. Então, se o escoamento, todas as propriedades sejam constantes em cada entrada ou saída, a integral é eliminada. E aí eu tenho esse somatório. Uma outra coisa é, eu digo que a massa, fluxo máximo, é igual à integral de ρVdA. Então, quando eu tenho ρVdA, eu substituo por fluxo máximo. Aí eu tenho fluxo máximo nos dois. E aqui eu tenho que o regime é permanente. Então, não há nenhuma variação. As propriedades de energia, de massa específica e de volume não vai variar com o tempo, com esse derrame de T. Então, isso aqui eu corto, que o regime é permanente. Então, resumidamente, eu fico com o quê? Eu fico apenas com Q, que é a quantidade de calor menos o trabalho no eixo,
é igual ao somatório do fluxo máximo dessas energias que saem do sistema, menos o somatório do fluxo máximo, mais essas energias que entram no sistema. Equação 7. Então, essa equação 7 é a equação mais resumida que eu vou ter para resolver questões de energia. Então, perceba. Em resumo, toda essa demonstração foi para mostrar a vocês que a gente parte de uma equação gigante, onde a gente tem 4 tipos de trabalho, onde a gente tem infinitas variáveis, e a gente sai simplificando. Então, quais são as simplificações que a gente precisa ter e entender para que a gente consiga fazer toda essa redução na equação? A gente precisa saber se o escoamento é uniforme, se o regime é permanente. Então, o escoamento uniforme é uma coisa. Regime permanente é outra coisa. Saber que a definição de fluxo máximo é integral de ρ/VdA, já é outra coisa. Saber que as forças são aplicadas somente na horizontal, então eu não vou ter a tensão de cisalhamento, o trabalho de cisalhamento vai para 0, porque as forças são aplicadas só na horizontal, não é na diagonal. Aí eu cancelo o trabalho de cisalhamento. Saber que os trabalhos de outros eu também vou desconsiderar, porque a gente não vai estar trabalhando com esse tipo de trabalho. E, entre outras definições que a gente viu aqui para frente, aqui para trás, que a gente reescreveu, né? A definição de energia interna também, substituir o E por as energias, saber também que o sigma, ele é igual a menos P, saber que sigma é igual a menos P, para substituir. O que mais? É isso. Então, praticamente, foram esses os resumos que a gente fez. E saber que trabalho é igual a todos esses trabalhos, e saber que energia é aquela forma de energia, e não. Então, com isso, a gente consegue simplificar e deixar essa equação da forma de equação 7 aí, que está bem resumida. Então, quais são os parâmetros eu tenho dessa equação 7 que eu preciso? Eu preciso ter o trabalho no eixo, eu preciso ter altura, eu preciso ter entalpia, que é o Hzinho, preciso ter velocidade, gravidade e altura só, e fluxo máximo, para calcular a minha quantidade de calor e o meu trabalho no eixo, que é a minha potência. Segunda lei da termodinâmica. Agora vamos para a segunda lei da termodinâmica. Nessa segunda lei da termodinâmica, a gente trata-se de quê? De entropia, que é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem do sistema físico. É o que a gente fala, é o grau de desordem das moléculas. Para o escoamento em regime permanente, onde eu tenho massa, energia e quantidade de movimento, são grandezas que se conservam. A gente viu que tem conservação da massa, conservação da energia e conservação do movimento. Mas a entropia, ela não é conservada. Aí eu quero que vocês pesquisem, é um dever de casa para a próxima aula, amanhã à tarde, por que motivo a entropia não se conserva. Certo? A gente tem conservação da massa, conservação da energia e conservação da quantidade de movimento. Então, a pesquisa é por que motivo a entropia não se conserva. Para amanhã, bota no Google e pesquisa. Eu vou perguntar. A entropia também está associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. Entropia. Como é que ela é definida matematicamente? Então, fisicamente, a entropia é a desordem das moléculas quando você modifica o estado de temperatura ou de fluxo de calor dentro de um sistema. Se você mexe com a temperatura ou mexe com o fluxo de calor no sistema,
Com o tempo, essas moléculas vão se desordenando, elas vão ficando mais agitadas. Então, fisicamente falando, o que é entropia? É a desordem das moléculas num determinado sistema. Quando você vem matematicamente, é isso aqui. ds/dt, ou seja, a variação da entropia com o tempo, ela é maior ou igual à quantidade de calor, o fluxo de calor, a taxa de calor com a temperatura. A entropia total do sistema, ela é dada por a entropia do sistema, que é igual a S, tá vendo? Igualzinho que a gente tem desde o início lá. S dm. Que dm, vocês já sabem que dm é a conservação da massa. Rho/dV. dm é igual a Rho/dV. Aí a gente substitui por Rho/dV. Novamente, a gente vai lá para encontrar a formulação do volume de controle para a entropia, para a segunda lei. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, não, segunda lei de termodinâmica. Recorremos ao teorema do transporte de Reynolds. Então, qual é o teorema do transporte de Reynolds? Novamente, dN/dt do sistema é igual a ρ/dt do volume de controle de Ni/Rho/dV mais a integral da superfície de controle de Ni/Rho/V/dA. Isso aqui é a fórmula geral, que é chamada de teorema de transporte de Reynolds. Então, se agora eu estou usando entropia, eu vou chamar agora, lembra das propriedades extensivas e intensivas? Então, o meu Nzão vai ser meu S de entropia. E meu Ni vai ser meu S de entropia. Aí eu substituo N por S, eu fico com ds/dt do sistema, dρ/dt do volume da integral do volume de controle. Substituo Ni, aí vai ser S/Rho/dV, mais integral da superfície de controle, S/Rho/V/dA. Então, substituir o N e o Ni por S. Aí eu cheguei na equação 2, que é a minha equação agora de entropia. E aí, com essa equação já consigo calcular? Vamos ver. Não. Por quê? Porque eu tenho algumas definições para entropia. Eu sei que, na dedução do teorema do transporte de Reynolds, o sistema e volume de controle, eles coincidem no tempo zero. Então, eu sei que se a minha entropia, eu falei que era Q por T, dividido por T, lá daquela primeira equação, ó, equação 1, ds/dt é maior ou igual a Q dividido por T. Então, esse meu ds/dt da equação 2 vai ter que ser substituído. É isso que eu faço. Então, eu venho aqui e eu substituo. Eu sei que Q sobre T do sistema é igual a Q sobre T do volume de controle. Vão ser iguais, que vai ser igual à integral de 1 sobre T de Q a dA. Aí eu venho para o teorema lá de Reynolds. E eu substituo. Essa primeira parte é a parte que eu já tenho do volume de controle, da superfície de controle, que vai ser maior ou igual à minha parte da entropia, do que era a entropia, que é 1 sobre T, QA, dA. Ao considerar o escoamento uniforme, de modo que todas as propriedades sejam constantes em cada entrada ou saída, logo a integral é eliminada, pois a integral da constante é a própria constante. E aí eu sei que, lembrando da definição da vazão mássica, se a minha vazão mássica é igual à integral de Rho/V/dA, eu vou substituir tudo isso aqui por Rho/V/dA. Mas, como são constantes, eu vou ter somente entrada e saída. Aí eu repito o termo do tempo aqui. E a minha integral desse S Rho/V/dA, eu vou substituir Rho/V/dA por M, que é o fluxo máximo. E vou tirar as integrais e colocar o somatório. Somatório da saída menos somatório da entrada. De quem? Do fluxo máximo vezes a entropia.
Só ficou entropia. E do lado do maior ou igual, eu vou também retirar, vai ficar Q sobre T, porque a integral de 1 sobre A, dA, ele falou aqui que era constante, ia ser tudo constante, não ia ter variação nenhuma. Então, se não tem variação nenhuma, se tudo é constante, eu vou botar para fora da integral. Integral de uma constante é a própria constante, Q sobre T. Então, esse A aqui não vai ser igual a 1. Aí eu venho para cá. Regime permanente. O que é regime permanente? A gente sabe que quando o regime é permanente, ele não é transiente. Se ele é permanente, o termo que tem de volume de controle variando com o tempo não vai variar. Só quando é transiente que varia. Se é permanente, esse termo não varia. Então, corta esse termo. Para um regime permanente, o balanço de entropia torna-se. Então, eu vou cortar o termo. Então, eu vou sobrar com o somatório dessa parte aqui. Aí ele diz que esse sigma VC representa a taxa temporal de geração de entropia devido à irreversibilidade no interior do volume de controle. Esse sigma aqui. Aí eu tenho, repeto o Q mais o somatório mais o sigma do volume de controle. Então, foi somado um sigma aqui do volume de controle devido que a irreversibilidade no interior do volume de controle. Então, foi aquela pergunta que eu fiz para vocês. Por que é que existe conservação da massa, conservação do movimento e conservação da energia? E quando se fala em entropia, não tem conservação? Justamente por isso. Ó, a resposta. Representa a total de geração de entropia devido à irreversibilidade no interior do volume de controle. Então, quando se tem entropia, o sistema é irreversível. Tem uma irreversibilidade da entropia. Você não volta para o estado normal, as moléculas, depois que elas entram em entropia. Então, a entrada não é igual à saída. Então, não se conserva. Por isso que ele vai somar esse termo aí. Esse termo que é chamado de sigma do volume de controle é referente à entropia, que não vai se conservar. Ela vai existir de uma forma diferente. Aí eu tenho. Ela poderia repetir, professora? O quê? Qual parte? Pode falar. Essa parte aí que a senhora falou, que a entropia não se conserva. É isso. A gente sabe que tem conservação da massa, conservação do movimento e conservação da energia, né? A entropia, ela é o quê? Não é a desordem das moléculas, fisicamente falando? Então, quando eu tenho essa desordem dessas moléculas no volume de controle, elas não voltam ao estado que estava antes. Pode até voltar, mas não volta para o mesmo lugar e não volta mais do mesmo jeito. Então, é um processo irreversível. Entendeu? Ele é irreversível, não é como as energias que se conservam. Essa entropia é irreversível no interior do volume, entendeu? Como é irreversível, esse termo se mantém. Ele é somado aí, mais sigma do volume de controle. Essa entropia aí do volume de controle, ela vai se manter, devido à irreversibilidade da molécula. Então, a pergunta que eu fiz e pedi para vocês estudarem foi essa. Mas estudem porque cada livro define de uma forma. Então, pode ser que da forma que eu estou explicando, vocês não entendam bem. Então, continue fazendo a pesquisa. Tá? Porque é que a entropia, ela não se conserva, como a conservação da massa, conservação da energia e conservação do movimento. Derem uma pesquisada. Aí eu tenho aqui que esse termo do volume de controle, como é regime permanente, ele não tem variação com o tempo, vai para zero. Aí eu mantenho a equação aqui, mais o termo do sigma volume de controle na equação 8. Acabou por hoje, certo?
A gente vai só agora fazer o exercício, que é o exercício... Acabou de assunto, né? Vamos fazer o exercício agora. Vocês querem 10 minutos para esticar as pernas para vir para o exercício? Para ir ao banheiro? Hein, gente? São 9 horas ainda, né? A aula é até 10. Mas eu faço esse exercício em meia hora. 5 minutos de intervalo. Oi? Ok, não, é justamente isso que eu ia falar. Vamos botar aí 10 minutos de intervalo para vocês comerem alguma coisa, tomar uma água e ir ao banheiro. Ok? Tá certo, tá morrendo de fome aqui, professora. Obrigado. E também para esfriar a cabeça, que a gente vai fazer o exercício agora. Senão mistura tudo e dá um nó. Aí tem que ser com cabeça fria o exercício. Então vamos lá, tomar um café, ir ao banheiro, fazer um lanche. Daqui a 10 minutos vocês voltam, ok? Vou tirar aqui a gravação. Que aí vocês voltam com a barriga cheia e já entendem o exercício. Senão não vão entender nada.